Para nós também é uma alegria enorme sempre estarmos aqui nesta casa. Não canso de falar que foi aqui que eu vim fazer evangelização infantil, né? Com o seu Joãozinho. Faz tempo. Então aqui é a nossa primeira casa, quando viemos lá de Santa Catarina para Curitiba. Então me sinto em casa há um bom tempo, né, Sandra? Bom, hoje o nosso tema é sobre ectoplasma. Ectoplasma ele foi muito divulgado, muito falado quando dos efeitos físicos das mesas girantes, lá no início da doutrina espírita. E pouco se tem estudado, discutido sobre esse tema na atualidade. E eu queria mostrar que o ectoplasma, ele não é só para efeito físico. Ele também é, mas não é só para isso. O ectoplasma está presente no dia a dia. Cada vez que nós estamos usando o nosso fluido vital, nós estamos usando ectoplasma. E pouca gente sabe disso. Pouco se estuda sobre isso. Cada vez que nós vamos tomar um passe, é bem possível que esteja sendo aplicado em nós ectoplasma para a restauração das células que estejam ali meio danificadas e que precisam ser trocadas. Quem faz esse ajuste todo é o ectoplasma. Então ele é de muita utilidade para a nossa encarnação. Nós só estamos encarnados graças ao ectoplasma. Porque sem ectoplasma, nós não teríamos como estar ligado ao nosso perispírito à parte física. Isso tudo eu vou demonstrar durante o nosso estudo. O que eu quero dizer para vocês, então, é que o ectoplasma, ele é muito importante na nossa vida. E por isso que eu gostaria que nós todos olhássemos com carinho para esse tema, para que nós possamos aprender a até trabalhar melhor o nosso ectoplasma. E queria já convidar vocês para, na próxima reunião, nós vamos falar de efeito físico. E no final eu queria lançar um desafio para vocês aí. Vocês vão escolher qual efeito físico que vocês querem que nós discuta aqui na próxima reunião. Mas no final eu vou dar as opções. Ok? Então vamos lá. Então o ectoplasma, ele é uma espécie de um fluido meio pegajoso. Por isso que eu coloquei ali dessa forma, ali nessa para dar uma mexida na nossa mente. O que ele é, o ectoplasma? Nós vamos encontrar muita coisa sobre efeito físico neste livro do André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade. Tem um capítulo, que é o 28, que trata exclusivamente sobre efeitos físicos. Alguém aqui já viu um efeito físico? Uma materialização do espírito? Uma movimentação de objetos? Uma mesa girar? Tudo isso, né, nós fazíamos experiências lá na Faculdade Espírita e uma parte disso a gente conseguiu identificar. O que eu vou mostrar para vocês aqui é algumas fotos sobre ectoplasma e materialização. Então vamos lá. O ectoplasma então seria esse material aqui que sai da boca, sai do ouvido, sai das narinas. O que o André Luiz diz para nós no livro Nos Domínios da Mediunidade? Esse material então é um veículo físico sob o domínio dos técnicos do nosso plano que começou a expelir, e esse expelir é ectoplasma. Qual pasta flexível à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida. Então, esse ectoplasma utilizado para materialização, que é o que se torna visível para nós, ele é algo parecido com uma geleia, uma gelatina, viscosa, meio grudenta, meio líquida, né? E que através de todos os poros ela vai saindo, né, do médium de efeito físico. Ela sai mais em abundância pelos orifícios naturais, boca, narina, ouvidos, e também ela acaba saindo até pela pele, pelo tórax sai bastante, até pelos dedos. Vou mostrar mais algumas fotos aqui.
parece ter uma espuma, né? Aqui saindo pela boca. O que vocês vão perceber, não é o assunto de hoje. Eu vou falar de ectoplasma. O assunto que eu vou falar agora é sobre efeito físico. Esse ectoplasma, quando da materialização, ele sai em abundância, mas tudo isso volta para o médium. O médium vai, assim como saiu pela boca, pelas narinas, vai voltar pela boca e pelas narinas todo esse material. Porque esse material é uma quantidade muito grande. E se não voltar para o médium, ele se desidrata. Existe alguma perda, sim, mas muito pequena. Isso aqui tudo pode, já que ele vem para o ambiente, ele pode se contaminar no ambiente. E quando retorna, ele pode causar enfermidades para o médico. Por isso tem que ser um ambiente muito bem trabalhado. Se tiver pessoas curiosas, incrédulas no meio, na reunião, ele pode danificar a qualidade do ectoplasma. Tem uma série de situações. Que se vocês escolherem materialização, nós vamos detalhar mais daí para a próxima reunião. Então, essa substância, caracterizada por um cheiro especialíssimos que não conseguimos descrever, isso o André Luiz dizendo, escorria acumulando-se na parte inferior do organismo medianino. Então, ele escorria se acumulando, né, no médio, onde apresentava o aspecto de grande massa protoplasmática viva e tremulante. Então, uma espécie de massa que ele vai se agigantando, vai ficando maior, cada vez maior, e ele fica como uma espécie de um lençol. Normalmente, para que haja materialização, tem que ter um médium de efeito físico que doe muito ectoplasma, que consiga produzir muito esse ectoplasma. E esse ectoplasma vai sair, né, pelas narinas do médium, e o médium, para a materialização, ele tem que estar totalmente inconsciente. Porque quem vai depois ajudar na materialização é o duplo etérico do médium, que vai ser usado como um suporte para que o espírito que vai se materializar, possa se materializar utilizando o duplo etérico do médium e esse ectoplasma. Então é um material, né? Nós estamos falando desse material chamado, assim, que é utilizado para efeito físico, ectoplasma. Olha quanto que sai lá. Então, o André Luiz dizendo ainda, em derredor, grande massa de substância ectoplasmática leitosa, prateada, amontoava-se abundantemente. Todas essas imagens a gente encontra fartamente na internet. É só procurar lá efeito físico, materialização, ectoplasma, a gente consegue essas imagens. Aqui, o Peixotinho, o famoso médium mineiro, né? Só um minutinho já, né? Ele está inconsciente, e à medida que essa massa vai se formando, o seu duplo etérico se liberou, o espírito está utilizando e começa a se formar na imagem do espírito materializado. Pois não? Ele é visível assim, pode ser tocado? Ele é visível, mas não deve ser tocado. Não é aconselhável, porque isso vai voltar para o médium. Existem algumas situações especiais que, quando vai ser feito pesquisa, por exemplo, que foi feito, eles pegaram parte disso, analisaram em laboratório, tocavam, essa parte que era tocada, ela não voltava para o médium, ela se dissolvia no ambiente. Isso tudo pela equipe espiritual que estava trabalhando ali nessa materialização. Tudo bem, a gente não deve tocar, né, porque não volta para o médium, mas e quando eles, por exemplo, ali representa que ele está tocando numa matéria, né, num casaco, numa cama, você não vê que ele está. E esse toque na matéria já, ele também dá esse efeito? Então, lendo esse capítulo de efeitos físicos que o André Luiz relata para nós, e tem depois um outro capítulo chamado materialização, o André Luiz relata para nós que todo o ambiente é totalmente esterilizado pela espiritualidade. Os únicos contaminados que entram lá somos nós, que vamos depois participar, mas o ambiente é totalmente ionizado, né, pela espiritualidade, feita uma limpeza energética,
para evitar essas contaminações no ambiente. E o único pedido que os espíritos fazem é que nós daí não toquemos naquela matéria, porque é uma matéria que vai ser, ela tem que voltar para o médium. Já existiu casos desses trabalhos de efeito físico que pessoas não respeitaram isso e pegavam na matéria, que não voltou para o médium, e ele teve uma desidratação muito grande, porque se imagina, isso aí é líquido, que saiu do médium, isso não volta, o médium fica desidratado. Teve casos que o médium saiu da sessão mediúnica, de efeito físico, direto para uma hidratação em hospital. E em todos os casos, quando o médium provoca essa saída do ectoplasma, o espírito se materializa ou nem sempre? Nem sempre. Nem sempre. Como aquilo que eu falei, hoje não é materialização, eu só queria mostrar. Mas eu queria mostrar as fotos para vocês verem o ectoplasma, do que a gente vai falar um pouco. Mas esse é o ectoplasma já preparado para efeito de materialização. Nós temos vários outros tipos de efeitos que podem ser feitos com o ectoplasma. Às vezes, o ectoplasma não é em grande quantidade e os espíritos apenas materializam uma mão, né? Ou só a cabeça do médium. Vocês vejam, nesse caso ali, o espírito está tentando se materializar, o máximo que ele está conseguindo é o rosto. Tudo depende dessa situação toda aí, né? Olha, aquilo que eu falei, ele fica como uma espécie primeiro de um lençol e depois vai pegando a forma. Mas isso é com o tempo e com o grupo ficando muito harmônico. Quem um dia for participar do trabalho de efeito físico, não pensa que vai ser coisa bonita de cá. Tem muitos médicos que se assustam e nunca mais aparecem. Porque as primeiras formas ficam mais ou menos assim, ó, algo que não é bem nítido. Edivaldo, esse trabalho é feito ainda? Existe bastante. Só que hoje ele é mais voltado para outras atividades, mas existem muitos grupos fechados, a gente quase não conhece, justamente para evitar que as pessoas lá frequentem. Vou dar um exemplo lá na Faculdade Espírita, quando a gente estava fazendo o curso de teologia. A gente levava meses harmonizando o grupo e conseguia alguns efeitos. Quando estava conseguindo efeitos, na reunião seguinte a sala estava cheia. Ia todo mundo. O que acontecia? Nada. E aí nós levávamos mais 6 meses para harmonizar tudo de novo. A hora que conseguia, ia lá pessoas que não eram ali, que queriam ver, e já perdi. Então por isso que os grupos são muito fechados. Se eu não me engano, a FALEC, ela tem até um museu de materialização, onde foi feito em moldes de cera, né? As materializações que os espíritos fizeram, mas é bem fechado o grupo lá, você consegue participar. Eu tinha um correspondente em São Paulo que eles participavam, eles tinham um grupo com muitos médiuns que conseguiam fazer materializações de espíritos, mas eles não sabiam como fazer. Então daí eles descobriram que eu tinha esse material todo sobre materialização, que estudamos sobre isso, e aí eles escreviam para mim, perguntando, aconteceu isso, por que aconteceu, como é que faz? Então a gente ia ajudando e orientando eles. Eu nunca vi nenhuma dessas pessoas, mas me correspondi muito com eles. Éramos muito amigos virtualmente. Então, existe sim, mas hoje em dia a gente não vê assim que materialização para chamar a atenção das pessoas, para que, né, isso não existe mais. Isso a gente vê que não é necessidade mais, as pessoas agora vêm em busca de esclarecimento, não mais, como o Kardec até coloca lá no início lá da doutrina espírita, dizia, primeiro as pessoas foram atraídas pela curiosidade, né, que era essa questão dos efeitos físicos. Aqui outra situação, então, aqui está o médium, aqui já está o espírito, que não conseguiu caracterizar a imagem dele propriamente dita, né? Mas dá para saber, dá para ver que é uma pessoa formada, né? Ali. Algumas imagens. Bom, o que é o ectoplasma, então, que a gente viu ali? Não dá para negar que ele existe, porque existem evidências dessa situação.
O que vem a ser? Nós temos a metapsíquica. Metapsíquica foi criada por Charles Richer, praticamente ao mesmo tempo que a doutrina espírita. A doutrina espírita surgiu, e aí surgiram algumas ciências para estudar a doutrina espírita. E a primeira ciência que surgiu dos físicos da época para estudar a doutrina espírita foi a metapsíquica. E aí muita coisa que a gente vai falando na doutrina espírita, a metapsíquica fala a mesma coisa com outras palavras. Às vezes dizendo exatamente a conclusão que nós chegamos, as palavras invertidas do que Kardec falou, dizendo a mesma coisa. Na sequência da metapsíquica, vai surgir depois a parapsicologia, que também veio para se estudar. Por quê? Porque teve alguns estudiosos da metapsíquica que começaram vocês se juntaram, vocês se aliaram ao Espiritismo. Vocês não estão mais pesquisando, vocês só estão confirmando o que o Espiritismo disse. Vamos fundar uma outra ciência para estudar se é verdade ou não. Né? E aí surgiu a parapsicologia, que são dissidentes da metapsíquica. Bom, o que é? O Charles Richer, como fundador, chegou à conclusão. Inclusive foi ele que deu esse termo chamado ectoplasma, foi ele que criou esse termo. O que ele diz? Bom, o que é o ectoplasma? É considerado a base dos efeitos mediúnicos, chamados físicos, pois através deles os espíritos podem atuar sobre a matéria. Será que a doutrina espírita não fala exatamente isso? Exatamente, né? O ectoplasma é uma substância que tem propriedades químicas semelhantes às do corpo físico de onde provém. Isso aqui é muito interessante. Tem as mesmas propriedades, né, químicas que nosso corpo tem, ou seja, se for fazer uma análise, como a gente vai ver para frente, nós vamos achar oxigênio, carbono, né, tudo que tem no nosso corpo físico, também no ectoplasma. E eles dizem aí isso aqui, que de onde provém, que sai do corpo físico. Será que é do corpo físico mesmo? Apresenta-se viscoso, esbranquiçado, quase transparente e com reflexos leitosos, e é evanescente, ou seja, quando sob a luz dura pouco. É mais ou menos como a gente pegar a espuma e jogar álcool na espuma. A espuma vai dissolvendo, vai desaparecendo. Quando você coloca a luz sobre o ectoplasma, principalmente essa luz branca, o ectoplasma se dissolve. Por isso que para fazer um trabalho de efeito físico, pede-se que não tenha luz branca, que seja aquela amarela, ou quanto menos intensidade de luminosidade, melhor. Não é o assunto, mas se vocês escolherem, a gente vai falar também sobre casas assombradas na próxima reunião, que é um assunto. Qual que é o horário, normalmente, das assombrações? É à noite. Meia-noite. Na verdade, meia-noite mas é à noite. Por que é à noite? Porque é onde os espíritos conseguem trabalhar melhor o ectoplasma e produzir os fenômenos de assombrações, ou seja, de fazer as batidas na casa, movimentar objetos. Também, se vocês quiserem, esse pode ser um dos assuntos da próxima reunião. É um efeito físico. Para os espíritos, o que os espíritos falam sobre o ectoplasma? Então, o ectoplasma é conhecido como uma substância viscosa, todas as pessoas encarnadas produzem, porém, os médios de efeitos físicos produzem maior quantidade. Coisa importante que tem aí, todos os encarnados produzem, todos nós que estamos encarnados produzimos ectoplasma. E realmente tem sentido, que a gente vai ver para frente, porque se nós não produzir ectoplasma, nós não encarnamos. Nós não conseguimos nos manter encarnados sem ectoplasma. E existem algumas pessoas, chamadas médios de efeito físico, que produzem uma quantidade maior. Todos produzem, mas tem alguns que produzem em maior quantidade, e aí foram chamados de médios de efeito físico. Então, trata-se de substância delicadíssima que situa-se entre o perispírito e o corpo físico.
a metapsíquica disse que era originado do corpo físico. Os espíritos dizem, olha, isso aqui é produzido entre o perispírito e o corpo físico. Embora seja algo disforme, é dotada de forte vitalidade, por cujo motivo serve de alavanca para interligar os planos físico e espiritual. Opa! Serve para interligar os planos físico e espiritual. É a forma que existe que para nós poder encarnar, tem que existir algo que faça essa ligação entre a parte espiritual e a parte física. Essa região entre perispírito e corpo físico seria o corpo vital, então? Exatamente. O duplo etéreo. Exatamente. O ectoplasma, então, como eu falei, foi analisado em alguns momentos por alguns pesquisadores. E algumas conclusões. Então, esse doutor, o Dombrowski, lá de Varsóvia, ele diz o seguinte: o ectoplasma está constituído de matéria albuminoide, que, na verdade, então, são proteínas que tanto podem ser de origem animal quanto vegetal, acompanhado de gorduras e células tipicamente orgânicas, e não foi encontrado açúcares. Ou seja, gordura tem no corpo físico? Né? Essas matérias albuminoides, ou seja, matéria de origem animal, nós somos animais, mas se alimentamos também de vegetal ou não? Então, o que nós se alimentamos faz parte também da composição do ectoplasma. Um outro doutor Albert, eu vou ler o primeiro nome porque agora complicou, né? O ectoplasma está constituído por restos de tecidos epitelial e gorduras, tudo feito em laboratório. E o Dr. Hernani Guimarães de Andrada, ele diz assim: o ectoplasma é uma substância formada com recursos da natureza, originando-se dos tecidos vegetais, animal e mineral. E ele, inclusive, daí ele tem um trabalho muito interessante, que quando ele fala também sobre ectoplasma e materialização, ele diz que os vegetais também produzem ectoplasma. E ele chamou de ectofiloplasma. E que os animais também produzem ectoplasma, que é o ectozooplasma. E os minerais também, é o ectomineroplasma. E quando nós também, que somos os seres humanos, produzimos ectoplasma, o nosso ectoplasma é muito mais complexo, muito mais trabalhado, quimicamente mais complexo, com mais composição do que esses dos nossos reinos inferiores, né? Porém, o ectoplasma, por exemplo, dos vegetais, ele não é possível usar ele para efeito físico. Ele é importante para quê? A gente já aprendeu que desde os minerais lá já existe a ligação do nosso espírito com essas fases da vida. Então, para que um espírito possa ele estar ligado a um vegetal, o nosso pré-espírito, ainda que não é bem um espírito formado, ele precisa do ectoplasma. É ele que faz, lembre, a junção do espiritual com o físico. Então eles também já têm. Senão não ia existir a possibilidade de o nosso espírito, que está em evolução, estar se ligando a essas matérias, né? Na origem mais inferior dos nossos reinos. Isso ficou claro ou não? Bom, aí eu queria chamar a atenção, coloquei dessa forma assim: os espíritos não produzem ectoplasma. Por quê? Porque eles não têm um corpo físico, eles só têm um corpo perispiritual. Então eles não precisam produzir ectoplasma. Então só os encarnados é que produzem ectoplasma, todos os encarnados. Então todos os estudos feitos sobre a materialização de espíritos e os chamados efeitos físicos demonstram que esse fenômeno ocorre somente na presença de pessoas encarnadas que podem fornecer ectoplasma. Se não tiver alguém encarnado ali, o efeito não vai ocorrer. E vocês vão dizer assim: e nas casas assombradas, que não tem pessoas às vezes lá dentro,
só tá os espíritos, por que tem barulho? Aí a gente vai ver que muitas vezes os espíritos tiram o ectoplasma nosso, aproveitam, mas não usam imediatamente. Eles vão preparar, elaborar e usar. Então, não que precisa estar presente uma pessoa naquele ambiente. A pessoa, alguém doou o ectoplasma para eles, que eles vão usar em momento apropriado. Mas isso eu vou falar já para frente ali. Uma curiosidade, a gente viu lá na frente que quando o ectoplasma sai do médium, ele tem que voltar praticamente toda a quantidade, porque senão o médium vai sentir... Quando é materialização. Ah, A gente vai ver que existem outras formas. Uma boa parte do ectoplasma, que é usado para outros efeitos, esse não volta mais. Não. Tanto é que uma das pesquisas que eu gostaria de fazer, né, em alguma casa espírita, mas o difícil foi convencer as pessoas. Antes do trabalho mediúnico, e antes mesmo do trabalho de passe, quando a gente fosse fazer a pesquisa, os médiuns se pesarem antes e depois da reunião. Porque aí a gente iria ver qual dos médiuns doou mais e os que doam menos ectoplasma. Porque ao participar de uma reunião mediúnica, seja de qualquer tipo que for, nós vamos doar ectoplasma de alguma forma. Na ordem da passe, nós vamos doar ectoplasma. Então, para a gente tentar descobrir entre nós o quanto foi trabalhado, nós tínhamos que pesar antes e depois, mas tem muita gente que tem medo de pesar, né? Daí eu não consegui. Daí tinha que pesar e não podia olhar o que estava na balança, então não deu certo. Mas isso é uma pesquisa muito interessante. Mas aí o espírito, você falou, no trabalho mediúnico você doa para o espírito, daí ele vai levar aquele ectoplasma e vai utilizar depois para um efeito como das casas assombradas. Isso. Mas isso aí a gente vai ver que também os espíritos inferiores, eles não conseguem usar o ectoplasma. O ectoplasma que eles usam é fornecido pelos espíritos superiores. Isso eu vou explicar mais para o final. Porque senão, se isso não acontecesse, nós iríamos sofrer muito, né? Porque os espíritos inferiores não iam saber respeitar o livre-arbítrio, né? Então eles não conseguem produzir material para efeito físico. Eu vou explicar na sequência, pode ficar tranquilo. Bom, se tem que ter encarnado, envolvido para que tenha o efeito físico, nos leva à óbvia conclusão de que os espíritos não produzem ectoplasma. Eles podem manipulá-lo, mas eles não produzem. Ok? Isso é uma conclusão muito importante. Só a mediunidade de efeitos inteligentes, então não há necessidade da ectoplasma. Não, né? Não. Psicografia, psicologia... Não entra ectoplasma no meio. O ectoplasma é só para efeito físico. Por isso que Kardec separou, né, em dois grupos, dois tipos de efeitos. A mediunidade de efeitos físicos e as de efeitos inteligentes. São coisas distintas. A de efeito físico precisa ectoplasma. Esta não. A de efeito inteligente. Bom, se os espíritos pudessem, eles mesmos tivessem ectoplasma, nós não iríamos ter, né? Nós nunca iríamos saber quem é que nós estávamos encontrando, se era um espírito desencarnado ou um espírito encarnado ali. Porque iriam estar, de repente, interferindo no nosso mundo o tempo todo, né? Então, por isso que, dessa forma, os espíritos não produzem porque não precisam. E não produzem, e não têm, porque não tem necessidade. E se tivessem, sabemos que no plano espiritual tem uma boa quantidade de espíritos, pelo menos no planeta Terra, que não iam saber utilizar e saber respeitar os limites. Então, isso não é possível. Eles respeitam, não existe essa possibilidade dos espíritos produzirem ectoplasma, né? Bom, vamos fazendo as conclusões nossas. Se são os encarnados que produzem ectoplasma, isso quer dizer que desde o berço, a hora que a gente nasce, até o desencarne, nós produzimos ectoplasma sempre. Veja como já começamos a ver a importância dele. Nós sempre estamos produzindo ectoplasma. Nascemos aqui, até desencarnar, estamos produzindo ectoplasma. Então, portanto, não são somente os médios de efeito físico que têm ectoplasma. Que muita gente pensa, não,
o médio de efeito físico ele é diferente porque ele tem ectoplasma, nós não. Não, muito pelo contrário. Todos nós produzimos ectoplasma. Não é só os médios de efeito físico. Eles produzem mais ectoplasma. Só para a gente fazer uma analogia bem simples, seria mais ou menos, todos nós suamos igual no dia de calor? Não. Igualzinho? Tem uns que suam mais que assim ou não? É mais ou menos, só para a gente fazer uma analogia, só para, né? Então, entre nós, existem situações de metabolismos diferentes. Então, a mesma coisa do ectoplasma. Então, tem pessoas que produzem mais. Então, elas vão servir mais a espiritualidade com esse fluido. Vai estar sobrando. Então, eles pegam para fazer esses efeitos. Então, aquela questão agora, vamos tentar desvendar aquilo que ficou lá, né? A metapsíquica disse que era do corpo, que era onde era produzido o ectoplasma. E os espíritos falaram, não, é entre o perispírito e o corpo físico. Então, vamos ver aonde que se produz isso. Então, aonde e como, né, se produz o ectoplasma que é utilizado, então, para os efeitos físicos. De que forma? Será que vem da alimentação, da respiração? De que forma vem? De onde vem? E aí, os estudiosos da área espírita, alguns dizem assim, que há uma quantidade grande de movimentação fluídica na parte do tórax, que há analisando os médios de efeitos físicos, uma grande parte produz ectoplasma exalando da própria porosidade da pele. Outros estudiosos falam que a produção de ectoplasma ocorre da respiração e da alimentação dos ectoplasmas primários, lembra? Do mineral, do vegetal, do animal, e que ela ocorre nessa região aqui, na região intermediária. E outros estudiosos indicam uma grande movimentação fluídica no abdômen, à altura do umbigo, nessa região aqui. Isso são indicações de pesquisadores, né, de onde que se produz. Mas aqui nós estamos vendo no corpo físico, que a gente viu naquelas fotos lá no início, por onde está exalando o ectoplasma. Entretanto, os espíritos falam para nós, então, que o ectoplasma trata-se de uma substância delicadíssima que se produz entre o perispírito e o corpo físico e que serve de alavanca para interligar os planos físico e espiritual. Lembra que nós falamos disso ali atrás? O que tem entre o perispírito e entre o corpo físico? O duplo etérico. Então, o duplo etérico, na verdade, então ele é um corpo fluídico mais denso do que o perispírito. Então, o material que forma o perispírito, ele é menos denso do que o duplo etérico. E nós já aprendemos que quando a gente encarna, é que a gente tem os dois, duplo etérico e corpo físico. Quando desencarna, nós ficamos apenas com o perispírito. Então, esse corpo aqui, a gente já viu várias funções que ele tem. E ele também é o responsável pela produção de ectoplasma. Trata-se de substância delicadíssima que se produz entre o perispírito e o corpo físico. Então, o ectoplasma é produzido pelo duplo etérico. Então, unindo todas as teorias que a gente viu até então, aquelas do tórax, do abdômen, né, podemos deduzir que os fluidos resultantes da alimentação, da respiração, da atividade celular, tudo isso se junta onde? Nessa região gástrica. Quando a gente se alimenta, para onde vai o alimento? Para a região gástrica, né? Para essa região aqui. E através de ligações que existem fluídicas, de laços fluídicos entre o duplo etérico e o corpo físico, vai existir aqui também. Mas esse material que nós se alimentamos, boa parte dele vai se transformar no quê? Em fluido vital, em energia que nós precisamos, mas também em material básico, uma das bases para se formar ectoplasma. E que esse material, ele acaba vindo através dos laços fluídicos para essa região também intermediária do duplo etérico. Ou seja, a parte digestiva, vamos chamar assim, do duplo etérico,
é onde esse material vindo do nosso corpo físico, resultante da nossa alimentação. Aí juntamos com o que o Hernani Guimarães Andrade falou, que o ectoplasma é material, né, que tem vegetal, tem mineral, tem animal. Então toda a metabolização que nós fazemos aqui, ela sobra um fluido, uma espécie também de algo mais, uma palavra bem, eu posso dizer, um material bem leve, um material fluídico, que vai passar pelos laços fluídicos e vai vir aqui. Só que ele é de composição física, é um tipo de fluido físico que se forma ali da nossa alimentação e que vem parar nessa região aqui. Esse material, estando aqui, ele vai se juntar a outros materiais que faz parte da composição que o nosso duplo etérico vai receber da parte espiritual, e aqui então é onde vai se elaborar o ectoplasma. Então aquele material que a gente viu saindo da narina, do ouvido, do médium, ele é um material que ele é elaborado aqui, ele é produzido aqui. Naquele caso do médium que vai originar uma materialização, esse material vai vir, depois que é elaborado aqui, se torna aquela substância esbranquiçada, ele volta para cá por laços fluídicos e aí sai pela boca, pela narina, pelo ouvido. Então ele não é produzido pelo corpo físico, como a metapsíquica disse. Lembram? Ele não é produzido mas eles chegaram a essa conclusão porque estava saindo, eles detectaram que na parte gástrica do corpo físico estava cheio daquele material que tinha vindo daqui para lá. Só que eles não tinham o aprofundamento de estudar sobre o duplo etérico. Então eles só viram que daqui para cá estava saindo da boca. Só que para esse material surgir aqui, não é aqui que ele se formava, ele se forma aqui, onde os espíritos falaram. No caso do médium que não faz esses efeitos aí, o ectoplasma sai para algum lugar ou fica retido em algum lugar, fica retido no duplo etérico? Na verdade, o nosso duplo etérico consome o tempo inteiro. É como se fosse uma digestão de ectoplasma. Então nós produzimos e consumimos. O tempo todo nós estamos fazendo esse processo. O médium de efeito físico é que ele produz bastante e que sobra e que daí acaba sendo transportado via laços fluídicos para cá daí. Então, vamos em frente. Vamos ver o que o André Luiz fala para nós, então, sobre o ectoplasma no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então ele diz assim: a origem da formação do ectoplasma está situada entre a matéria densa e a matéria perispirítica. Então é aqui. Assim como um produto de emanações da alma pelo filtro no corpo. O que é o filtro no corpo? Duplo etérico. Então ele fala dessa forma. Duplo etérico é o corpo vital, conforme o Kardec chamou de corpo vital, né? Então é aqui que está sendo elaborado o ectoplasma. O ectoplasma, ele não é só aquele material que veio nosso aqui, resultante da alimentação e da respiração. Para virar o ectoplasma, ele tem que se juntar a outros tipos de fluidos que vai agora, também daqui para lá. Fluidos espirituais que aqui vem. Mas é aqui que ele se faz a reação química e se forma o ectoplasma. Então o ectoplasma, ele surge aqui, ele é elaborado no duplo etérico. Eu coloquei até uma materializaçãozinha aqui, né? Bom, conclui-se que o corpo etérico é o principal responsável pela elaboração do ectoplasma humano e pela coordenação e transferência desse fluido que será utilizado nos fenômenos de efeito físico. Então, o ectoplasma que está aqui, elaborado aqui, ele tanto pode ir para cá para se transformar depois naquele material viscoso e branco que vai se formar a materialização, mas isso já é específico de alguns médiuns de efeito físico, específico para a materialização. Aqueles médiuns que produzem muita quantidade de ectoplasma. A maioria de nós produz o ectoplasma e ele fica aqui mesmo.
Fica aqui sendo metabolizado e absorvido pelo nosso duplo etérico o tempo inteiro. Então, e ele depois vai poder ser usado, esse material que está aqui também, pelos espíritos para produzir efeitos físicos e outros tipos de situações. Algumas funções desse ectoplasma, eu estou chamando de ectoplasma humano, ou seja, aquele que está sendo produzido por nós encarnados ali. Esse ectoplasma humano, ele ainda não tem propriedades de efeito físico. Sozinho ele, né? Bom, as duas principais funções deles. Primeiro, é ligar o perispírito ao corpo físico. Essa é a primeira função do ectoplasma. Eu já vou explicar na sequência o que ele é. E depois, uma vez que ele se junta a outros elementos, ele vai possibilitar os fenômenos de efeitos físicos. Então o ectoplasma, em princípio, ele tem duas funções. Como é que é essa questão de ligar o perispírito ao corpo físico? Que eu, desde o início, venho falando disso. Então, para promover essa ligação entre o corpo de carne e o espiritual, é necessário que exista, então, um corpo intermediário. Só que esse corpo intermediário, ele tem que ter alguma forma, alguma coisa que atraia o perispírito e que atraia o corpo físico. Então, o ectoplasma, ele é um fluido que ele funciona como uma espécie de ímã. Ele atrai o perispírito, ele atrai o corpo físico e faz com que haja essa união deles. Sem o ectoplasma, não existe essa atração. E aí nós não iríamos conseguir encarnar. Por isso, todo encarnado tem que produzir ectoplasma para poder fazer essa atração. Então, essa é uma das formas de nós vermos. Tem muitas pessoas que confundem fluido vital com ectoplasma. São coisas totalmente diferentes. E até eu coloquei aqui até duas obras aqui se referindo ao fluido vital ectoplasma, né? Um fluido vital chamado ectoplasma. Não existe isso. São coisas distintas. O que é fluido vital? É aquela energia que nós necessitamos absorver e o tempo todo estar renovando essa energia para podermos ter vitalidade. Por que a gente se alimenta? Para poder absorver, né, dos alimentos as energias para dar sustentação à nossa vida. Mas só o alimento não é suficiente, nós precisamos de fluido vital também, para nós recebermos fluido vital. Então o fluido vital seria o combustível da vida, para nós ter vida. Quando uma pessoa está fraca de fluido vital, ela está desanimada, está triste, está chateada, ela está sem ânimo para viver, porque ela tem pouco fluido vital. Então ela está precisando mais, ela precisa receber. Uma das formas dela melhorar o fluido vital é melhorar a sua conduta, os seus sentimentos. Os sentimentos é que ajudam a produzir mais fluido vital. Então o fluido vital é um combustível para nós termos vida. E o ectoplasma, ele já é um fluido que liga o espírito ao organismo físico. Ele é essencial para manifestações de efeitos físicos e só é produzido quando estamos encarnados. O fluido vital, ele é produzido quando estamos encarnados e quando estamos desencarnados. No plano espiritual, nós precisamos de fluido vital para manter a nossa vida, a nossa sustentação, o nosso perispírito ativo. Então são coisas diferentes, tá? Não confunda uma coisa com a outra. O ectoplasma, ele é produzido dentro, né? Dentro. O fluido vital a gente absorve da... A gente absorve fluido cósmico que transforma em fluido vital no perispírito. E o fluido vital também é chamado, esse fluido elétrico, fluido animal, mecânico, é tudo a mesma coisa? É tudo fluido vital? Ou também tem diferença? Não. O fluido elétrico já é uma referência, é uma definição de ectoplasma. Né? Fluido elétrico, né? Que nós precisamos disso para nós. O fluido vital é para dar sustentação à vida. E o fluido animal também é fluido vital, é a mesma coisa. Já são coisas assim, são fluidos. Por exemplo, aqui, ó, o fluido vital, ele animaliza a matéria que nós estamos aqui.
Então, é o fluido vital que faz com que funcione a matéria física. Então, é um fluido, ele se transforma no fluido animal, ou seja, na verdade é um sinônimo que é dado para ele. Porque para nós ter vida, nós precisamos de um fluido, um combustível que anime a matéria. Não que ligue o perispírito à matéria, que isso é ectoplasma, mas que anime a matéria, transforme a matéria inerte em matéria ativa, que é o que o fluido vital faz. Ele animaliza a matéria, transforma a matéria inorgânica em orgânica. É dar vida. É a mesma coisa que eu pegar, vou fazer uma analogia bem simples, é pegar o carro. Se eu não tiver o combustível, eu dou partida, o carro não pega. Eu estou com todo o material ali. Carro, volante, roda, motor, mas se eu não tiver combustível, se eu coloco o combustível e dou partida, o carro tem vida. Seria mais ou menos o fluido vital o combustível. Eu preciso de combustível para ter vida. Mas assim, aquilo que a gente chama de aura, então, o que é? Fluido vital ou é ectoplasma? Nenhum nem outro. Ele é uma somatória de vários fluidos, é uma somatória. Eu quando estou pensando, eu crio a energia mental. Quando eu estou sentindo, eu crio a energia do sentimento. Isso são outros tipos de fluidos que estão exalando também à minha volta. Então são fluidos que eu posso produzir em quantidade e em qualidades diferentes. Se eu ter bons pensamentos, bons sentimentos, eu vou produzir fluidos que vão ser exalados de mim e que outra pessoa vai poder absorver e ele vai dizer: Sanito, eu estou sentindo uma tranquilidade que você está... Né? Por quê? Porque ele tem a ver com o sentimento, com o que eu estou pensando. Ah, Sanito, eu estou sentindo que hoje parece que você não está bem. Está sentindo, tem a ver com o sentimento. O ectoplasma, ele é um fluido que nós produzimos, de certa forma ele exala de nós também, mas não é... Ninguém identifica, você não está com bom ectoplasma hoje. Ninguém fala isso, né? Agora, quando a pessoa também está sem ânimo, está para baixo, a gente diz, você está sem vitalidade hoje, tá, né? Isso tem a ver com o fluido vital. Aí você identifica de outra forma. A aura já são outros tipos de fluidos que é a composição dela, que daí as pessoas percebem e nós percebemos dos outros também. Ok? Bom, feito isso, vamos tentar fazer uma analogia aqui. Vamos pegar o fluido vital. O fluido vital, ele é responsável pelo quê? Eu peguei aqui um exemplo dessa obra aqui, desse muro. O tijolo são as células. Se eu colocar um tijolo sobre o outro e empurrar, eu derrubo tudo. Mas se eu pegar os tijolos e pôr a argamassa pelo meio dele, eu já não vou conseguir derrubá-lo. O que é a argamassa? É algo que faz ligar eu tenho o meu corpo, está cheio de células, cheio de átomos, de moléculas, de várias substâncias. Então, eu preciso do fluido vital para fazer tudo isso funcionar. Então, seria como fosse a argamassa que faz com que tudo se ligue, tudo se conecte e tudo funcione. Isso é fluido vital. O ectoplasma já é um fluido que liga um corpo ao outro. Eu preciso de fluido vital aqui nesse corpo, preciso de fluido vital nesse corpo para fazer esse corpo funcionar. Então, quando eu coloco uma célula para ligar da outra, que elas funcionem, é porque eu tenho fluido vital aqui funcionando aqui. Agora eu quero ligar esse corpo a esses corpos aqui. O que eu preciso? Fluido vital? Não. Agora eu preciso de um outro fluido que atraia um corpo ao outro. Uma espécie de ímã, uma espécie de cola. Essa é a função do ectoplasma. Por isso que quando eu estou encarnado, eu produzo ectoplasma, para fazer essa ligação, para puxar o material e o espiritual junto. Consegui deixar isso claro ou não? Então são funções diferentes. O fluido vital é que pega cada célula do meu corpo e faz com que elas se juntem também, elas se conectem, elas se liguem. Você vai tocar no assunto depois de ectoplasma do vegetal, né? Vai tocar também? Não. Porque eu estou achando assim, porque no caso do vegetal, a função do ectoplasma não é ligar, ele não tem pré-espírito o vegetal, né? Qual é a função que tem? Então, Mas ele tem pré-espírito no vegetal, no animal, no mineral, tem ação de espíritos, de almas grupos, e que
para essas almas, grupos, agirem no vegetal, elas precisam de ectoplasma para poderem fazer a planta crescer, desenvolver, agir. Então, é um ectoplasma muito inferior em termos de qualidade em relação a nós humanos. Mas sem esse ectoplasma, essas almas grupos não conseguem agir no reino vegetal, nem no mineral e nem no animal. Então são ectoplasmas, por isso que o Hernani Guimarães até deu aquelas nomenclaturas diferentes lá. Então existem ectoplasmas numa característica bem menos, mais simplificada, né, menos complexa, para que os espíritos ajam no reino vegetal. Outros no reino mineral, outros no reino animal. São ectoplasmas diferentes. Sem ectoplasma eles não iriam conseguir agir. Não tem perispírito ainda, mas tem a ação do espírito ali ajudando e acompanhando o desenvolvimento daquela planta. Uma hora dessa, nós podíamos fazer um seminário para tratar sobre essa questão da evolução do espírito, do momento que ele é criado, até ele se transformar em humano. Uma hora dessa a gente podia trabalhar isso, né? É bem interessante. A evolução do espírito. Aqui ficou claro ou não? Então vamos em frente. E a segunda possibilidade, então, do ectoplasma seria possibilitar os fenômenos de efeitos físicos. Lembra que eu falei ali atrás, eu chamei de ectoplasma humano, né? O ectoplasma puro, que exala do médium, que é usado diretamente nas materializações ou nos fenômenos de efeito. Então não é esse ectoplasma puro que é usado para os fenômenos de efeito físico. É preciso combinar ele com outros fluidos para que ele se torne um material para efeito físico. Se eu não combinar, ele é apenas um ectoplasma, que é necessário para nós, para grudar o perispírito, ao corpo físico, que nós precisamos para o metabolismo do duplo etérico, mas ele não serve, só esse material não serve para fazer efeito físico. Ele precisa se juntar, ele precisa combinar a outros fluidos. Então a palavra ectoplasma dá a ideia de que se trata de algo único, mas na verdade é um grande conjunto formado pela combinação dos fluidos espirituais, fluidos da natureza, com o fluido animalizado do médium. Então esse fluido animalizado é o que nós produzimos o tempo inteiro. Mas ele sozinho não adianta para efeito físico. Ele tem que se combinar com outros fluidos para se tornar o ectoplasma para efeito físico. Enquanto ele for ectoplasma humano só, não adianta. Ele não vai dar efeito físico. Ele tem que se combinar com outros. Na obra, então, Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 28, Aulus explica para o André Luiz, dizendo assim: aí temos o material leve e plásticos, de que necessitamos para a materialização. Então já estava pronto o material para a materialização. Podemos dividi-lo em 3 elementos essenciais em nossas rápidas noções de serviço a saber. Então o Aulus estava explicando para o André Luiz, olha, aqui nós já estamos com esse material aqui, então ele mostrava para o André Luiz aquele material branco e viscoso. Dizendo, ó, aqui já está o material pronto para a materialização. Porém, esse material nós podemos dividi-lo em 3 partes, ou seja, ele é formado de 3 partes. Isso o André Luiz falando nessa obra. E ele diz assim, nós temos os fluidos, vamos chamar de fluido A, que é representando as forças superiores e sutis da esfera espiritual. E os fluidos B, definindo os recursos do médium e dos companheiros que o assistem, que é o fluido humano. E os fluidos C, constituindo energias tomadas à natureza terrestre. Então, o ectoplasma para efeito físico, ele é a mistura de 3 tipos de fluido. O ectoplasma nosso, humano, que sozinho ele não dá para fazer efeito físico, ele precisa ser elaborado para se tornar um ectoplasma para efeito físico. Então, ele precisa se juntar a fluidos de forças superiores,
e fluidos da natureza. E é aí que está a chave, vamos dizer assim, da espiritualidade, para controlar os efeitos físicos. Os espíritos inferiores não têm acesso a esses fluidos superiores. Então eles podem tentar fazer de várias, juntar o fluido nosso, né, com outro fluido, e eles tentam, fazem isso, né, nos seus laboratórios, nos umbrais, e não conseguem formar o ectoplasma para efeito físico. Essa é aquela chave de segurança que a espiritualidade tem para que os espíritos ainda malévolos ou inferiores não consigam estar nos atormentando o tempo todo. Porque um dos fluidos chaves para formar o ectoplasma para efeito físico tem somente a níveis superiores, no plano espiritual superior. Isso, Aulus falando para André Luiz. E aí ele diz assim: os fluidos A podem ser os mais puros, porque eles vêm do plano espiritual superior. Os fluidos C, que são os da natureza, podem ser os mais dóceis. No entanto, os fluidos B, que é o nosso, nascidos dos companheiros encarnados, muitas vezes são os que estragam tudo. Ali, ó, podem estragar os mais nobres projetos. Então, o Aulus dizendo, olha, numa reunião mediúnica, muitas vezes, e se vocês tiverem, né, realmente interesse, leiam hoje no domínio da mediunidade, tem um capítulo chamado Materialização. Nesse capítulo, é descrito por André Luiz, de que eles foram participar de uma reunião de efeito físico e chegou uma médium a médium que era de efeito físico, totalmente com o estômago cheio de condimentos. Ela se alimentou e comeu coisa bem apimentada, aquela coisa toda. E eles não conseguiam aproveitar o ectoplasma dela porque estava contaminado. E aí eles levaram algum tempo para poder limpar o estômago, diluir aquele material, para limpar daí o ectoplasma que ela produzia, para daí fazer o efeito físico. Por isso que muitas vezes nas nossas reuniões mediúnicas, que às vezes a gente chega, se reúne e já no início já começa a ter comunicação. Mas tem algumas que levam uns 40 minutos, quase uma hora e nada de comunicação. Tenho certeza que nesse dia, alguma coisa ali, algum de nós, ou alguns de nós, não estávamos com os nossos fluidos adequados para produzir o trabalho. E aí a espiritualidade demora para poder limpar. E aí nós, todos espertão, né? Dá uma hora, hoje não vai ter nada. Então vamos encerrar? Justamente, levou um tempão os espíritos limpando ali o ambiente, limpando os nossos fluidos. E a hora que eles estavam conseguindo, agora vai dar, né? Alguém, né? Nós vamos encerrar agora, então já está na hora e tal, né? Então, aí o Aulus arremata assim: nos círculos em que os elementos A e C, que são esses dois aqui, encontram segura colaboração de B, que são os nossos fluidos, a materialização de ordem elevada assume a sublimidade dos fenômenos. Aí dá tudo certo, quando o nosso fluido está bom. Então, o ectoplasma, para efeito físico, ele é uma somatória de 3 fluidos, como nós vimos aqui. Um vem lá de nível superior, e aí os espíritos inferiores não têm acesso, por isso que não conseguem formar o ectoplasma para efeito físico. Aí, eles têm o fluido da natureza, né? São fluidos que eles arrebanham aqui da natureza de forma tranquila, sem problema nenhum. Porém, quando vão contar com o nosso ectoplasma, é que está a dificuldade para formar o efeito físico. Agora vocês imaginem a trabalheira da espiritualidade para quando foi para trazer os fenômenos de efeito físico aqui para que o Kardec pudesse estudar, ver o que era, as mesas girarem. Quanto trabalho o espiritual não teve para trabalhar os fluidos e os médios da época. E ainda eles tiveram que contar com muitos médios de efeito físico, porque eles faziam em salões. Curiosidade, tudo isso estraga muito o ambiente. Então vejam o esforço que a espiritualidade fez para poder produzir os efeitos físicos lá atrás.
para haver a codificação da doutrina espírita, para chamar a atenção dos estudiosos. Então vamos em frente. Bom, então agora vem a questão, como é que é produzido esse ectoplasma elaborado? Porque aí eu vou apelar agora principalmente para as mulheres agora, porque nós quando vamos para a cozinha é um desastre. Por exemplo, vamos fazer um bolo. O que vai no bolo? Trigo, açúcar, ovo. Agora, qualquer quantidade, basta pôr isso e misturar? Ou tem quantidade de um, quantidade de outro certinho? Aqui é a mesma coisa. Para elaborar esse tipo de fluido, não pode ser qualquer espírito sem conhecimento. Tem que ser espíritos especializados, que tenham conhecimento da técnica, para produzir esse ectoplasma elaborado. Então, como vimos, não se trata de algo único, né, mas uma combinação de elementos. E quando a gente fala combinação, principalmente na área de química, a gente sabe que as dosagens, tudo tem que ser certinho para dar a reação certinho. Qualquer coisa a mais ou a menos estraga, né? Então nós temos os fluidos da natureza, os fluidos espirituais e o fluido nosso, o ectoplasma humano. Os fluidos da natureza são os fluidos que são buscados no próprio ambiente aqui material nosso. Então, os espíritos desencarnados utilizam para a produção desses fenômenos mediúnicos de efeito físico substâncias extraídas do nosso reservatório da natureza. Seja das plantas, seja da própria água. Eles vão e eles sabem qual é o produto que é necessário, qual é o fluido que eles têm que trazer para fazer a composição do efeito físico. Então, no capítulo 10 do livro Missionários da Luz, chamado Materialização, é esse capítulo aqui que os médios tiveram dificuldade de fazer a reunião por falta de condição da médium, né? É no Missionários da Luz. Para constatarmos sobre os fluidos da natureza. Então, aqui o Espírito descreve, então, a chegada dos Espíritos trazendo esses fluidos. Então, André Luiz dizendo assim: logo depois, reparei, surpreendido, o trabalho de várias entidades que chegavam do exterior, trazendo extenso material luminoso. São recursos da natureza, informou-me o instrutor. Solicito que os operários de nosso plano recolham para o serviço. Era um serviço de materialização. Então eles foram buscar esse material da natureza. Trata-se de elemento das plantas e das águas, naturalmente invisível aos olhos dos homens, estruturados para reduzir o número de vibrações. Então, nós não enxergamos eles, porque eles são material que tem um reduzido número de vibrações, então nosso espectro de visão não enxerga, e é material essencial trazido da natureza para aquele serviço de materialização que iria ocorrer naquela noite. Os fluidos espirituais, né, então, são espíritos puros, sutis, trazidos pela espiritualidade também. Então, nós já temos dois fluidos ali juntos. E aí nós temos o ectoplasma humano. O ectoplasma humano vai ser aquele fluido que vai ser daí pego do médium, né, extraído do médium, e também dos presentes. Às vezes o médium não tem a quantidade necessária. Então, se junta de todos os presentes que estão na reunião, um pouquinho de cada um, você vai juntar e vai dar uma quantidade certa de ectoplasma necessária. Então, juntando esses três, eu não tinha outro desenho para colocar ali, eu achei uma batedeira, né? E eu imaginei que seria mais ou menos assim que eles fazem. Então eles colocam, né, em um recipiente o ectoplasma que eles tiraram de nós, os da fluido da natureza que trouxeram, os fluidos espirituais, e aí mistura tudo, formando então o ectoplasma elaborado. Então não é o ectoplasma humano que exala do médico, que é usado diretamente nas materializações, ou nos fenômenos de efeitos físicos. É necessário combiná-los com outros fluidos espirituais da natureza, para que obtenhamos o que chamamos de ectoplasma elaborado. Esse ectoplasma elaborado que dá para fazer efeito físico, qualquer tipo de efeito físico. Qual que é a característica desse ectoplasma?
Ó, primeiro que ele é de difícil manipulação, ele é pegajoso, não se molda facilmente, precisa de muito treinamento, muita técnica. Então, nas reuniões de materializações, muitas vezes, nas primeiras, o espírito vai ter dificuldade de se mostrar realmente na fisionomia que ele é. Aparece o rosto, aparece a mão. Com o tempo e a convivência ali com os médios e o treinamento do espírito que vai se materializar, então veja o que? Exige uma série de circunstâncias para que haja uma materialização, por exemplo. Primeiro, precisa ter espíritos especializados para criar o ectoplasma elaborado, as quantidades certas de cada fluido para montar ele. Depois precisa treinar o espírito que vai ser materializado, para que aquele material possa ser aderido, né, ao duplo etérico do médium e ao perispírito do espírito, para que haja a moldagem certa. Então, no início, o espírito tem dificuldade, vai aparecer daquela forma ali, ó. Então, ele é um material de difícil manipulação. Vamos pegar um exemplo, só para vocês entenderem. Gelatina, vocês conhecem? Todo mundo conhece. Experimente passar gelatina em todos, assim no rosto, por exemplo, e que ela fique inteirinha, assim, feita uma máscara. É possível? Não, vai cair, né? Então, é mais ou menos, para ter uma noção, seria o espírito tentando trabalhar com algo parecido com gelatina no início e não consegue moldar direito a sua face, até que depois ele adquire a técnica, vai ser treinado para isso. Sempre o mesmo espírito que vem ou pode vir espírito? Pode mudar, não pode mudar, né? De acordo com a necessidade de cada um. Qual era a função dessas materializações? Só mostrar que o espírito era materializado ou ele tinha uma função de falar? É a forma que ele usava para se manifestar. Então, veja as dificuldades que existiam. Ele queria se manifestar na parte física. E uma forma era ele vir e aparecer. Depois é que a parte começou a escrever, a batida na parede. E hoje é mais fácil só falar. Não há necessidade desse tipo aqui. E claro que os espíritos utilizavam esse tipo de situação para chamar a atenção das pessoas para que, olha, tá aí alguém que já morreu e que está ali aparecendo em algum lugar, né? Edivaldo, nesse caso aí não havia comunicação verbal, né? Porque o médium está... O médium está em transe ali, dormindo e tal. Mas não é o médium está em transe, mas o espírito não, o espírito conversa. Esse espírito conversa? Conversa. Mas e daí, se materializando, ele usa daí como instrumento para falar? Vamos lembrar da situação do William Crookes com a Florence Cook. Ela andava na sala, ela sentava, ela escrevia, ela conversava normalmente, enquanto não materializada. Só que ela estava exatamente numa fisionomia normal, né? Ela tinha toda a técnica para se materializar. E ela, durante o processo ali, o médium estava em transe, forneceu o duplo etérico para ela, né? E ela usou o duplo etérico como escafandro. O seu perispírito entra dentro do duplo etérico do médium, e aí ela se materializa. E aí ela vai agir na parte física normalmente. Ela pode ser pesada, medida, ela medida a temperatura dela, tudo. O William Crookes fez todas as experiências possíveis. Dessa forma, não é comum, é raro. Mas isso é possível sim. O espírito, ele fala, ele comunica normalmente. Quer dizer que ela tinha um corpo espiritual, daí ela vai formar um corpo fluido. Um duplo etéreo, depois juntando o perispírito. Então ela não vai ter corpo físico, né? Só não tem corpo físico. O espírito materializar direto com o seu perispírito não consegue. Ele precisa do duplo etérico do médium. E o médium para ceder o duplo etérico, tem que estar em transe. Tem que estar inconsciente. Ok? O duplo etérico dela. Bom, aqui está aqui, ó. No fenômeno de materialização não é o espírito que se materializa, e sim o ectoplasma que reveste e se adere à forma do perispírito do espírito. Tá? Então não é o perispírito lá que vai se materializar. Ele vai precisar do duplo etérico do médium para fazer isso.
O ectoplasma, ele sofre muita influência da luz do dia e da luz branca, ocorrendo então interferência de dissolver, né, se ali presente aquilo. O ideal é utilizar uma luz de tom avermelhado ou amarelo, assim, que ele agride menos o ectoplasma. Por isso que tirar foto, a gente vai ver aqui, não, ainda não, mas tirar foto do ectoplasma, assim, com flash, ele danificava o ectoplasma. Então, daí, isso tinha que ser muito bem combinado e conversado com a espiritualidade. Vamos tirar foto. Então, vamos preparar uma parte do ectoplasma que não vai voltar para o médium. Daí tirava foto, né? Tudo tem que ser trabalhado. Eu falei que a luz interfere. É muito melhor quando o efeito acontece, né, com menos luz. Mas pode ocorrer as materializações sobre o efeito luz branca. Só que daí vai ter muito ectoplasma. O médium tem que produzir bastante para superar aquilo que vai sendo... Aquelas imagens que você colocou ali, fotos ou são só imagens? São fotos. Fotos reais. Ó, o flash da máquina interfere também no ectoplasma. Então ele é um material bem sensível, né? Porque na verdade ele é uma extensão, algo pegajoso que está saindo do médium e que depois vai voltar para o médium. Tem, né? Então, para fotos, apertos de mão, entre outras ações de materializações, é imprescindível combinar com a equipe espiritual para que, vamos fazer isso, hoje vamos bater foto, queremos registrar. E aí a equipe espiritual vai se preparar para produzir mais ectoplasma para que haja aquela compensação e não falte para o médium. No caso da foto, o ectoplasma reduz quando ele dá o flash? Ele se dissolve. Ah, dissolve. Aqui está, esse aqui é ectoplasma, esse aqui o pesquisador, né? E aqui ele é ectoplasma que ele seccionou, ele cortou e não voltou para o médico. Ele ficou mexendo, antes de dissolver o ectoplasma, ele ficou mexendo no ectoplasma, esticou, como fosse algo ali. Então, é algo assim que parece uma gelatina branca e tal. Eu até coloquei isso aqui para a gente ter uma ideia. É algo meio cremoso, assim, meio, né? Só que ele consegue moldar, como fosse, vai se formando como fosse um lençol em volta da pessoa e vai se moldando a fisionomia do espírito que quer se manifestar. Isso aqui nós estamos falando de materialização, né? Nesse caso. Então, o ectoplasma sai através de todos os poros do médium, mas em maior proporção pelas narinas, pela boca, ou pelos ouvidos e pelas pontas. Então, geralmente ele dá uma preferência para o ouvido, a narina e a boca para sair o ectoplasma. Então, o ectoplasma não é uma substância que os desencarnados podem seccionar ou manusear sob total independência dos médiuns. Então, olha, está ali, formou-se, né, ali a materialização, mas isso aqui está ligado, não está cortado. Se cortar aqui, vai haver um dano muito grande para esse médium. Bom, tipos de efeitos físicos que podem ser realizados com o ectoplasma elaborado. A gente já falou bastante sobre materialização, né? Tem mais, mas a gente já falou bastante. O que é a materialização? Que é algo que está no plano espiritual, ou espírito, ou objeto, que a gente consegue trazer e materializar aqui para a parte física. Tem a transfiguração. Você já ouviu falar em transfiguração? Já. Como é que ocorre a transfiguração, né? Então, a transfiguração é um efeito físico, que na verdade ele é como fosse uma espécie de capuz, que é feito, pego esse ectoplasma elaborado, é feito uma espécie de capuz no médium, e esse capuz é moldado para a fisionomia do espírito que tá ali comunicando. Aquele jeito do Divaldo, quando ele recebe o espírito divino de Vasconcelos, tem uma transfiguração. Bezerra de Menezes. De Bezerra. Bezerra, desculpa. Seria uma transfiguração do cara, né?
A gente percebe que muda a fisionomia. Então, é o ectoplasma elaborado, moldado, né? Há uma ligação muito intensa com o espírito, que vai moldando, ajudado pelos técnicos espirituais, e vai moldando a fisionomia do espírito que está ali se manifestando. Isso é uma espécie. A levitação, já viram falar em levitação? A levitação, então, é a movimentação dos objetos, de objetos ou pessoas que circulam, né, no ambiente, ou a grande distância, né? Tem o transporte de objetos também, que os espíritos utilizam de todos esses aqui. Existe a ação de ectoplasma, esse ectoplasma elaborado, que forma uma película sobre um objeto até ele desaparecer. Depois eles pegam esse objeto e levam em outro lugar, e daí lá tiram essa cobertura de ectoplasma e o objeto aparece em outro local também. Tem a pneumotofonia, que é a voz direta dos espíritos. Os espíritos fazem gargantas ectoplasmáticas e só a garganta aparece no ambiente. Na verdade, está ali o perispírito, e eles moldam essa garganta na garganta do perispírito, e aí só fica aparecendo uma garganta e a garganta falando. Essa é a voz direta. Tem a pneumotografia, que é a escrita direta sem o concurso da mão dos espíritos. Isso tem, inclusive, na Bíblia, né? Salomão, o rei Salomão estava indeciso com certa situação lá, e de repente um espírito escreveu na parede para ele o que ele deveria fazer. Então isso é escrita direta. Tem as curas espirituais. Cura espiritual, nós tivemos aqui o Paulo Neto visitando muitas casas aqui esses últimos dias. A cura espiritual, como é que acontece? É efeito físico. Então, todo o processo de reparação dos tecidos lesionados na parte física, a substituição de células doentes por células boas. Como é que isso acontece? Qual que é a mecânica de tudo isso? Então, curas espirituais, é utilizado o ectoplasma elaborado. Para isso, é preciso usar ectoplasma. Então, numa reunião que todos os que estiveram participando na atividade do Paulo Neto, muitos que vieram para se curar, com certeza, além de se curar, doaram ectoplasma para ajudar outros a se curar. A tipologia, que é a linguagem por pancadas. Vamos lembrar das irmãs Fox, né, que o espírito começou a se comunicar através de pancada na parede, batendo, né? Depois tem a sematologia, que é a comunicação dos espíritos pelo movimento de corpos inertes, que são as mesas girantes. As mesas girantes, nós temos várias filmagens que nós fizemos lá na Faculdade Espírita. Nós trabalhamos com as mesas girantes, elas respondendo perguntas, é muito trabalhoso. A mesa ficava se movimentando, né, batendo, e você ficava ali para tentar formar as palavras. Aí você dizia, a mesa ia batendo, você A, B, C, D, E. Quando ela parava no E, era E, daí você anotava o E. Aí começava de volta. A, B, C. Se imagine formar frases. Isso é o começo, assim surgiu a doutrina espírita, foi bem dessa forma. E temos a bilocação, que é estar em dois lugares ao mesmo tempo. Na sematologia, aqui também, e também na tipologia, que é a linguagem por pancadas, aqui nos dois entram as casas assombradas também. Aí vocês escolhem o que vocês querem que a gente fale. Walter, às vezes, né, pelo menos comigo já aconteceu, de um determinado material, seja o que for lá, uma coisa, sono. Sabia, tinha certeza que Transporte. É isso aí, né? Transporte. A única comunicação de efeito físico em toda a minha vida que eu vi realmente foi a questão dos copos. Mas eu era criança naquela época, né? Mas eu via os copos se mexerem sozinhos numa BCW, grande em cima de uma mesa, assim.
Eu estava escondido, né? Fiquei olhando aquilo lá, né? É realmente o que é aquilo? É transporte também, né? É efeito físico também. É a sematologia, movimentação de objetos. Né? É o objeto mexendo. Não sei se você lembra aquele, acho que é indiano, não faz um tempo que ele se encarnou. Não lembro o nome dele. Sai Baba. Sai Baba. O que se enquadra? Ele era um médium de efeito físico excepcional. É um dos desse. Ele, na verdade, é um espírito bem evoluído. Ele veio, né, ensinar muitas coisas para coisas morais, mas ele dominava toda essa questão dos fluidos, da parte do material. Então ele é um médium de efeito físico espetacular. Eu acho que seria até o mais recente. Assim, que Eu diria que sim. Né? Tem vários episódios deles que a gente conheceu. Um deles é que ele estava conversando com uma pessoa que tinha bastante necessidade. Aí ele parou, ficou concentrado, ou seja, ele naquele momento concentrou-se, o seu espírito transportou-se até Londres, comprou um relógio de ouro numa loja, pegou a nota, pegou tudo certinho, isso em questão de minutos. Né? E aí, a hora que voltou, aí saiu da concentração, aí ele abriu a mão e começou a se materializar o relógio que ele comprou, inclusive com a nota, e entregou a pessoa. Daí foram confirmar e realmente as câmeras todas da loja filmou ele entrando na loja, naquele horário, comprando lá, e ele estava na Índia. Estava lá, né? Esse é um dos tantos. Bom, eu sei que vocês estão bastante indecisos, então vamos fazer assim. Aqui, vamos captar aquela ideia do Edson. Vamos falar um pouquinho de cada coisa na outra reunião, então, pode ser? Um pouquinho de cada um, né? Aí eu trago a filmagem até da faculdade lá das mesas girantes que nós fizemos, né? Pode ser? Só vamos combinar, você não pode faltar, né? Vai falar de casa assombrada, coisa Vamos falar um pouquinho de casa assombrada. Então, nós fazemos um poporri, vou falar um pouquinho de cada um. Mas vocês vejam quanta coisa a gente falou do ectoplasma, né? É uma coisa assim, que pouco a gente estuda. Mas vejam quanta finalidade tem, quanta coisa tem. Mas ainda tem mais, ó. Toda noite a gente sonha, não sonha? A gente não vai para o plano espiritual? Toda noite? Vai. Por que não é toda noite que a gente lembra dos sonhos? Já estudou, lembra? A gente não lembra porque o que a gente vivenciou lá no plano espiritual, nós vivenciamos com o nosso perispírito, que é quarta dimensão. E tem um cérebro de quarta dimensão. Então tudo que a gente pensa, faz, fala lá, está numa velocidade de matéria mais alta. Quando a gente tem aquele sonho que a gente lembra, é porque foi reduzido a velocidade dessa matéria para uma velocidade que o nosso cérebro físico possa interpretar, possa codificar. Então tem noite que a gente dorme, então não lembra nada, porque tudo ficou em alta velocidade, acordou, não aconteceu nada. E quando a gente lembra, é porque foi utilizado ectoplasma, nosso mesmo, para reduzir a velocidade dessa matéria mental. Então o ectoplasma, ele é usado nessa diferenciação assim, para trazer a lembrança do nosso sonho. Por que a gente não lembra do nosso passado, aquilo que nós já vivemos? Porque ele está tudo gravado na mente do nosso perispírito, em alta velocidade de matéria mental. Mas tem momentos que você tem certos, vamos chamar assim de déjà vu, né? Parece que a gente já viveu aquilo já é uma coisa que a gente já sabia. São situações que foi trazida a nossa lembrança pela diminuição da velocidade da matéria mental que estava no nosso perispírito, utilizando o ectoplasma. Então, o ectoplasma não é só para efeito físico que a gente viu ali, ele é também para a questão de regular o nosso sonho, né? Lembrança dos sonhos ou lembrança do nosso passado. É importante também. Outra coisa que é importante é a questão do nosso fluido vital. Nós absorvemos fluido cósmico o tempo todo e transformamos o fluido cósmico em fluido vital por esses 3 chakras aqui principalmente. Ó. E esses 3 chakras, eles são aqueles chakras
que a gente chama assim de metabolização do nosso organismo para gerar vitalidade para nós. Então a gente absorve pelo perispírito, pelos chakras do perispírito, centros de forças, fluido cósmico. Mas os centros de força dessa região, assim como o alimento físico é nessa região que vai o alimento para ser, né, digerido e transformado em energia, tudo, no perispírito, o fluido cósmico é nessa região que vai ser metabolizado e transformado em fluido vital. Só que esse fluido vital, até coloquei ali, fluido vital espiritual. Ele é um fluido, ele está no perispírito. Ele é para ser absorvido pelo perispírito. Só que ele é numa velocidade muito grande de matéria, de fluido vital. Esse fluido, a composição dele é bem sutil, é matéria mais sutil, então está numa velocidade grande. Para mim transformar ele, para que ele possa ser daí fluido vital físico, eu tenho que diminuir a velocidade desse fluido vital. Porque senão o meu corpo não vai poder absorver ele. E eu diminuo a velocidade desse fluido vital com ectoplasma. Por isso que eu falei, todo instante eu estou utilizando ectoplasma para a minha sobrevivência. Se eu não tiver ectoplasma, eu não consigo transformar esse fluido vital em fluido vital físico, mais denso, para que eu possa absorver ele na parte física. Então, os chakras intermediários do duplo etérico são os responsáveis pela absorção do fluido vital espiritual e transformá-lo em fluido vital físico. Então, é durante o processo de passagem pelo meu duplo etérico que ele diminui a velocidade, ele fica mais denso. Ele fica mais denso por quê? Porque ele teve contato ali, naquele momento, com ectoplasma. É importante? Só lembrando, voltar aqui no slide. Tenho 30 segundos para falar disso. É essa região aqui que é responsável para produzir fluido vital. Essa região também é responsável pelos nossos sentimentos. Isso quer dizer que quando eu não estou conseguindo produzir muito fluido vital, transformar fluido cósmico em fluido vital, é porque eu estou com meus sentimentos ruins. Então, quando vocês já tiveram aquela sensação de encontrar com alguém e esse alguém roubar a energia de vocês? Se nós estamos ligados com o fluido cósmico, que é uma fonte inesgotável de matéria-prima, e eu não consigo produzir muito ectoplasma, porque essa região, muito fluido vital, é porque essa região aqui é a região que também circula a energia dos sentimentos. Então, se eu tenho mágoa, rancor, tristeza, angústia, eu estou gerando uma energia mais densa e que dificulta esses centros de forças aqui, esses chakras, a trabalharem. Porque essa energia do sentimento está circulando nessa região aqui. Então, esses centros de forças vão trabalhar mais lentos, porque a energia desses sentimentos negativos é mais pesada. Se ele vai trabalhar mais lento, o que vai acontecer? Eu vou produzir menos fluido vital. Como é que eu produzo mais fluido vital? Melhorando os meus sentimentos. Tendo sentimento de amor, de paz, de confiança. Sentimentos que me tragam alegria, esperança, né? Tudo aqui. Aí esses centros de força vão produzir uma energia limpa, levezinha. E aí eles vão funcionar em alta velocidade. Vão produzir fluido vital em abundância. E aí eu posso me encostar nas pessoas que têm pouco fluido vital, que elas vão tirar de mim. Só que eu não vou sentir, porque assim como está saindo, eu estou produzindo mais. Do jeito que a gente anda hoje, meio capenga, assim, a gente produz para a gente se manter. E aí, para dividir com o outro, faz falta. Não é assim? Por isso que a gente sente que os outros tiram de nós. Então, quando a gente sentir que estão roubando fluido de nós, em vez de falar o outro me roubou, não. Vamos nós melhorar o nosso sentimento para produzir mais. E aí, quanto mais nós produzir, mais vai chegar no nosso corpo também fluido vital, mais nós vamos ter dinamismo, vontade, alegria de fazer. Quer dizer que os nossos políticos têm pouco fluido vital. Não só eles, né? Bom, já o nosso tempo já estourou, mas como a gente vai falar sobre cura também na outra reunião, então aqui já fica, né?
existe então o ectoplasma para efeito físico e o ectoplasma para cura. Eles são muito parecidos um com o outro, só que um é para produzir efeito físico, materialização, e o outro para curar. O para cura é para restabelecer os tecidos do corpo, né? É um efeito físico também, mas é um ectoplasma mais purificado, mais sutil, mais medicamentoso. E o outro é para efeito físico, então ele pode ser mais grosseiro. São ectoplasmas do mesmo jeito. Só que Esse para cura você não enxerga. Existe uma diferenciação só de qualidade. Mais né? sutil, né? Então, quando você vai dar o passe, por exemplo, você pode, durante o passe, você está sendo utilizado o ectoplasma teu, e os espíritos, ao mesmo tempo que você dá passe, os espíritos podem estar regenerando a saúde de alguém que está ali, de alguma pessoa, e ela se curar com o teu passe. Na verdade, se curar com o ectoplasma que você ajudou a acender ali. Ok? Então, só para a gente adiantar aqui, ó. Então não vamos esquecer, ó. 28 de novembro, vamos fazer, então, aquela... Como vai ser um pouquinho de cada um, vamos combinar assim umas 3 horas? 3 horas tá bom. Então, convido vocês para vir nós falarmos dos efeitos físicos. Vai ser muito interessante. É algo assim que a gente muitas coisas viu falar bastante, mas agora a gente vai tentar desvendar como é que funciona. Ok? Com toda a alegria do mundo, venha, Leia, fazer a prece.